Que oportunidade feliz Deus nos concede cada noite, cada dia que nós podemos vir à casa de Deus. E eu louvo a Deus porque você conseguiu vir. Eu sei que o seu dia não deve ter sido muito fácil, pode ter enfrentado problemas e dificuldades, mas você veio porque tomou uma decisão. Aliás, entender o chamado de Deus como um compromisso, mesmo que as circunstâncias não sejam tão favoráveis, tão fácil, isso faz a diferença entre a vitória e a derrota. E eu louvo a Deus porque aqui há muitos vitoriosos que decidiram estar no melhor lugar que poderiam estar, que é a casa de Deus. Eu quero cumprimentar também os amigos queridos que nos acompanham através da internet. Eles não conseguiram vir pessoalmente, mas através desse recurso maravilhoso que tem aproximado as pessoas, eles estão ouvindo a palavra de Deus. E você que está assistindo e acompanhando pela internet, receba também de Deus a bênção nessa noite. Abra o seu coração enquanto abre a sua Bíblia, estudando a palavra de Deus, ouvindo a sua voz e decidindo fazer aquilo que Ele nos orienta na sua palavra. Nessa noite, eu quero conversar com vocês por alguns instantes sobre um tema da palavra de Deus que tem tudo a ver com a nossa vida, que nos ajuda a suportar esse momento que vivemos. Eu de fato entendo que a vida é como um jogo. E você que conhece os jogos, os esportes que existem, talvez vai entender melhor o que eu estou tentando dizer. Mas, de fato, a maneira como cada pessoa imagina a sua vida, a maneira como cada pessoa crê no seu próprio valor, faz toda a diferença. Vejam, existem algumas pessoas que constroem o seu senso de valor baseado na abordagem das posses, por exemplo, que considera o que você tem. É a maneira como a pessoa se enxerga, é pelo que possui. Mas há também a abordagem do desenvolvimento pessoal. O que é que você faz, afinal de contas? Outros constroem o seu senso de valor pessoal na abordagem do relacionamento, pensando, afinal, quem eu conheço? Quem são as pessoas importantes ao meu redor? Mas eu quero dizer nessa noite que se você depender de suas posses, do seu desempenho pessoal ou das pessoas para reconhecer o seu próprio valor, então você terá problemas, porque sem dúvida você não apreciou o verdadeiro valor que Jesus Cristo te dá, o verdadeiro valor que nós temos pelo relacionamento com Jesus. E é por isso que nós temos que pensar sobre que tipo de relacionamento nós temos com Jesus, porque afinal de contas disso vai depender a vida eterna. De que lado nós vamos estar na eternidade. Claro, se eu pensar desse ponto de vista, tentando entender qual é o segredo da vida cristã, se eu pensar então, se não são as posses, se não são as pessoas, e também não é o desenvolvimento pessoal, o recurso que me garantirá a salvação, a vitória final, então como é que eu posso ter o tipo de relacionamento que faz a diferença? Como é que eu posso ter certeza que o relacionamento que eu estou tendo com Deus é o relacionamento legítimo, aquele que a Bíblia me ensina como o caminho para a salvação? Como é que eu posso ter certeza que Deus está satisfeito e que Ele está aprovando a minha busca, a minha procura? Sem dúvida, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna é a pergunta que temos no coração. Claro, que da perspectiva humana a resposta é óbvia. Para eu ser salvo, para eu vencer, talvez eu deveria não cometer qualquer erro. Viver uma vida irrepreensível, viver sem cometer faltas. E então Deus vai me aceitar. Isso parece bastante lógico. Mas essa perspectiva, por mais lógica que ela pareça, ela tem sérios problemas. Porque, segundo o texto que nós vamos examinar agora, um dos textos mais conhecidos da Bíblia a respeito da salvação que Deus proporciona ao ser humano, nós vamos descobrir que há um problema com esse conceito. A menos que o evangelho que nós partilhamos, as boas novas nas quais nós cremos, elas estejam solidamente alicerçadas na revelação da palavra de Deus, nós cairemos na armadilha da ilusão religiosa. Então nós vamos considerar nessa noite o que é que a Bíblia chama de salvação. Talvez seja diferente daquilo que as pessoas andam dizendo, e é muito bom saber sobre isso. E é por isso que eu disse no começo que a Bíblia, ela parece mesmo como uma partida de futebol.
Eu nunca aprendi muito bem esse esporte e por isso mesmo que eu levei muito tempo para aprender as suas regras e para entender também por que isso é uma paixão nacional. Depois, estudando e observando outras pessoas em outros países, eu descobri que essa não é apenas uma paixão nacional brasileira. Em muitos lugares do mundo, as pessoas são apaixonadas por futebol, e pelo futebol brasileiro especialmente. Mas eu levei bastante tempo para entender todas as regras, muito provavelmente porque eu vivi numa religião até conhecer a plenitude do Evangelho. Eu nasci numa congregação religiosa onde falar de esportes era considerado um pecado muito grave, que levava todas as pessoas ao inferno. Por isso, eu cresci sem conhecer a prática desse esporte e então tive dificuldades depois a respeito disso. Mas, mesmo não sendo especialista em futebol, ou mesmo acho que não preciso apreciá-lo tanto assim, para saber que a meta numa partida de futebol é fazer o maior número de gols que for possível. Estou certo? É mais ou menos isso. Bem, esta é a meta de todos os jogadores que entram em campo. Mas ninguém que assiste da plateia espera que todos os jogadores marquem gols, ou que acertem todos os seus chutes a gol. Trazendo para a vida cristã, eu posso pensar assim: hoje eu vou ser muito legal com a minha esposa, eu vou ser muito paciente com os meus filhos, eu vou fazer tudo o que o meu chefe espera para agradá-lo, e se for no dia de sábado, então eu só vou ter pensamentos sobre a excelsa graça de Jesus, não vou pensar nada de secular ou qualquer coisa que a mídia traga. E eu vou terminar o dia dessa forma. Mas quando chega a noite, e eu me encontro comigo mesmo, eu descubro que eu fiquei muito longe dessas metas. Fiquei muito longe e que as minhas melhores intenções não puderam ser concretizadas. Como poderia alguém ficar feliz na sua vida cristã diante de tantas frustrações? Como é possível alguém se regozijar na graça de Cristo? E a Bíblia diz que eu tenho que me regozijar, ser feliz na vida cristã. Se ao terminar todos os dias da minha vida, eu faço uma avaliação da partida do dia e descubro que eu não fiz muitos gols. Eu não acertei muitas vezes. Eu errei muito mais do que acertei. Como posso ser feliz? Como posso ser feliz se eu percebo que o placar é desfavorável? Não consegui os resultados esperados. Em Romanos capítulo 3, 23, se você conseguir ler, leia comigo, leamos todos juntos, uma sentença da palavra de Deus que nos faz pensar sobre a nossa própria vida, que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Interessante que nesse texto o apóstolo Paulo nos lembra da nossa condição de pecadores, todos nós. Muito bem. Se você costuma acompanhar jogos de futebol, você sabe, como eu disse, que os jogadores não conseguem acertar sempre. Na verdade, eles se sentiriam muito felizes se acertassem apenas ocasionalmente, eles já se sentiriam realizados. Mas o que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 3, versículo 23, confirma a ideia de que a vida é mesmo um jogo, mas um jogo que muitas vezes tem o placar desfavorável. Assim, exatamente como os melhores jogadores acertam só ocasionalmente os seus chutes a gol, Paulo está nos dizendo que nós, seres humanos, no jogo da vida, nós também, todos pecamos, todos erramos. Gramaticalmente, se formos analisar o que o apóstolo Paulo está dizendo para a palavra pecaram, na verdade é um indicativo aoristo na língua grega que quer dizer exatamente algo contínuo, permanente e repetitivo. Algo que está acontecendo. Quando ele diz todos pecaram, não está falando de apenas um episódio do passado, de um registro negativo passado, mas está falando de uma condição do passado e do presente que me acompanha por toda a minha vida. Todos nós, sem dúvida, se olharmos para trás, temos um registro negativo de coisas que fizemos e não queríamos ter feito, de escolhas erradas, de termos errado os nossos chutes a gol. Mas também, além disso, somos informados pelo texto do apóstolo Paulo que essa é uma condição permanente que nos acompanha. E isso precisa ser resolvido. Não há exceções a essa regra, como uma única na história da humanidade, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Todos pecamos.
Romanos 3,19 continua nos dizendo para mostrar que diante de Jesus deve se calar toda a boca, porque somente Ele então foge a essa regra da humanidade. Mas isso não é tudo. O problema ainda é mais grave do que esse. Se a vida é mesmo como uma partida de futebol, nós vamos perceber que existe um outro problema. Mesmo que o meu registro do passado, ou seja, os meus erros que eu cometi, fossem totalmente ou pudessem ser totalmente esquecidos e apagados, e eu pudesse começar tudo de novo a partir de hoje à noite, o meu problema ainda não estaria resolvido. A palavra grega, como eu disse, enfatiza a continuidade, a permanência do meu problema. Todos nós carecemos continuamente da glória de Deus. Isso pode parecer para alguns como algo irrazoável. Afinal, Deus é Deus. Deus pode todas as coisas. Mas esperar isso do ser humano parece insensibilidade. Pode parecer que Deus não está sendo razoável ao pedir que nós acertemos o tempo todo na partida da vida, no jogo da vida, sendo que ninguém conseguiu alcançar essa meta até hoje, dos seres humanos, com exceção de Jesus. Mas, apesar de que isso possa nos parecer, eu creio que o apóstolo Paulo está falando de algo muito prático, real e possível na vida de todo ser humano. E se você conseguir guardar isso essa noite, então terá valido a pena, sem dúvida, você ter vindo aqui, porque esta é a mensagem de Deus para essa noite. Sem dúvida, os padrões de caráter de Deus são muito elevados para nós como seres humanos. E se você também, dentro dos seus próprios padrões, já consegue perceber que não está vivendo à altura deles, quanto mais dos de Deus. Se eu contar com o meu desempenho com base para acertar tudo com Deus, minha situação é insustentável. E assim é a situação de toda a humanidade também. É necessário existir um outro meio de alcançar o favor de Deus, porque fazer os gols por mim mesmo não vai funcionar, já descobri isso. E louvado seja Deus, graças a Deus, que esse meio existe. Romanos 3,24, um texto seguinte, nos lembra que nós somos justificados diante de Deus. Veja, Paulo não perde tempo ao declarar qual é a solução para o problema da humanidade. Ele resume simples e claramente em Romanos 3,24, que onde diz que Deus trata as pessoas que pecaram no passado e carecem continuamente de sua glória no presente. Ele diz, sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Jesus Cristo. É mais ou menos assim que diz na sua tradução. Quando Paulo diz sendo justificados, quando ele diz sendo justificados, então nós encontramos aqui a realidade do passado e do presente, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sem dúvida, esses sendo justificados na língua em que foi escrita a palavra de Deus, isso é interessante fazer esse estudo para compreender, é um particípio presente. Portanto, de acordo com os gramáticos da língua grega, isso significa que nós estamos sendo justificados. Não é só em relação aos pecados que nós cometemos no passado, que a cruz de Cristo tem efeito, mas também em relação com os pecados que eu cometo enquanto continuo carente da graça de Deus. E essa é uma notícia incrivelmente boa. O problema do pecado é duplo, e então a solução também precisa ser dupla. Resolver o problema do registro passado, mas também fazer com que eu seja vitorioso e supere as dificuldades no presente. A justificação oferecida por Cristo resolve os dois problemas. Cobre os pecados do passado, mas também cobre a carência do presente. Vejam, há um texto maravilhoso que foi escrito pela escritora Ellen White, inspirada por Deus, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 382, que diz assim: se está no coração obedecer a Deus, se são feitos esforços nesse sentido, Jesus aceita a disposição e o esforço como o melhor serviço do homem, e supre a deficiência com o quê? Com o seu próprio mérito divino.
Aqui está nos dizendo que Deus não espera que eu acerte o tempo todo. Está dizendo que se no meu coração eu desejar obedecer e empreender os meus esforços dentro daquilo que depende de mim, Ele vai completar com o seu próprio mérito aquilo que me falta. E eu gosto demais desse texto. Sem dúvida, esta é a importância da obediência como resposta à poderosa obra de Deus na nossa vida. A salvação é inteiramente pela graça, não pode ser comprada, mas a obediência é a resposta de quem quer receber a salvação em Cristo Jesus. Sem dúvida, a base sobre a qual nós nos tornamos aceitáveis a Deus, a decisiva obra da salvação, vem de fora. Portanto, Paulo e a escritora Ellen White não se contradizem. Ele fala que é pela graça e ela está falando de esforços humanos, mas eles não estão se contradizendo. Apenas ela está falando da resposta que o ser humano precisa dar. O texto vai mais além, porque ele fala da graça. Graça significa que nós não fizemos absolutamente nada para merecer a justificação. Nós somos justificados, sem motivo, gratuitamente, por sua graça. Isso significa que ao longo da minha vida, eu permaneço sendo justificado livremente pela graça, e eu fico feliz. Todos os dias reconheço que sou um ser humano falível, que apesar dos meus melhores esforços, eu sou uma pessoa que não vive à altura das próprias normas, muito menos nas dos outros, e muito menos ainda nas de Deus. Minhas intenções podem sempre ser na direção certa, mas quando chega o fim do dia, e eu não fiz todos os gols que eu queria, não acertei em tudo, então eu me ajoelho ao lado da cama e agradeço a Deus, porque a Bíblia deixa claro que eu sou justificado gratuitamente pela graça, de modo contínuo. A graça não diz respeito a algo que eu tenha feito para merecer, mas algo que Deus resolveu derramar sobre mim. E a mesma escritora que eu referi antes, ela se refere a isso com um termo cunhado por ela que diz favor imerecido, como definição de graça. Em outras palavras, eu nada fiz para merecer o favor de Deus. Jesus diz, a minha graça te basta. E isso para mim é absolutamente fantástico. Paulo ensina aí o primeiro passo na discussão sobre a nossa salvação. Mas não para por aí. Para não dar a impressão de que Deus é um pai permissivo e indulgente e que você não precisa se preocupar com o resto. Pessoalmente, eu não aprecio esse tipo de comportamento de pais. Em Cristo, nós encontramos a resposta. Assim, a doutrina de Paulo sobre a base da justificação não para no primeiro passo de que Ele nos dá gratuitamente a sua graça. É verdade que somos justificados por ela gratuitamente e é sem motivo. Porém, embora a graça não nos custe nada, ela custou tudo para Jesus. Ela tem um preço elevado, altíssimo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então nós podemos dizer também que somos justificados em Cristo mediante a redenção que Ele operou na cruz. Somos justificados não só pela graça, mas pelo sangue que Ele pagou, que Ele derramou por mim. A graça diz que a salvação é sem motivo minha, mas o sangue diz que a salvação não é barata, que custou tudo ao Filho de Deus. Devemos entender que a graça é possível devido ao infinito custo da vida do Filho de Deus. De acordo com a Bíblia, a lei e as suas consequências permanecem. O salário do pecado ainda é a morte. Romanos 6:23. A ação humana nos levou a um ponto que não podemos consertar mais a nós mesmos. Não conseguimos estar em harmonia com Deus. Porque quando nós começamos a nossa descida no caminho da desobediência, raramente nós conseguimos parar. Porque raramente se resume a uma ofensa só. Um pecado leva a outro e a mais outro, até que nós tenhamos perdido a capacidade de discernir entre o que é certo e o que é errado. Assim não há saída humana para o pecador. Você precisa fazer todos os gols para ser salvo, de acordo com a lei. Mas a boa notícia é que existe alguém cuja natureza transcende os limites da humanidade, porque foi Ele mesmo quem fez a lei. E a história da cruz é a história de um Deus que desceu à terra, assumiu as limitações da raça humana, e por isso que nós podemos crer que, ocupando o nosso lugar,
tudo se resolve. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso não deixa ninguém de fora, inclui todos os que já viveram e os que estão vivendo. Mas será que significa que todos serão salvos? Indistintamente? Mesmo que não queiram ser salvos? Não, de maneira nenhuma. Isso não se aplica àqueles que não querem, porque o texto diz, mediante a fé. Embora a expiação seja para todos, nem todos colherão o benefício dela. Romanos 3 tem algo ainda a dizer acerca de como as pessoas entram numa relação com Deus. A justificação ocorre pela graça em Cristo, mas há um terceiro aspecto que precisa ser considerado, está em Romanos 3, 25 e 26. Nós já lemos a primeira parte, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, e aí completa com a parte humana, mediante a fé, mais ou menos a parte humana. Paulo não está dizendo que a fé é que produz a nossa salvação, ela não pode conquistar a nossa justificação. Nós somos justificados por algo que aconteceu no coração de Deus, que é a graça, e de algo que foi feito por Cristo na cruz. Mas Paulo diz que os 3 requisitos são pela graça, em Cristo, mediante a fé. Ser justificado pela fé significa que, embora a graça e o sangue de Cristo providenciem o necessário para estarmos bem diante de Deus, a justificação é algo que ainda devemos desejar, escolher conscientemente. Fé é algo que exercemos da mesma forma como nós estendemos a mão para receber um presente que alguém nos oferece. Pode alguém estar oferecendo um presente, ele é para você, você já pode usufruí-lo e pegá-lo, mas se você continuar com as mãos atrás, embora o presente esteja disponível, você não poderá usá-lo, não poderá recebê-lo, porque não estendeu a sua mão para receber. Isto é a fé. Fé salvadora não é uma obra, mas nunca vem sem obras. As obras são evidência de que a nossa fé é genuína, de estender as mãos. Quando nós temos fé em Cristo, fé em Deus que justifica, algo acontece conosco. Fé significa apoiar a vida em Deus dizendo, Senhor, eu vou aceitar a tua salvação. Não importa onde ela me leve, ou qual seja o custo. Por isso, há uma receita prática que nós devemos lembrar. E essa receita é que eu preciso reconhecer a minha necessidade. Eu preciso admitir que eu não tenho feito todos os gols que deveria ter feito, e que não cheguei nem perto disso. Ler a Bíblia me torna consciente dos tipos de coisas que eu tenho que evitar. Mas há também um segundo passo, que é desejar aceitar aquilo que Cristo fez. Pense no valor incrível que lhe foi atribuído na cruz, foi atribuído a você. E você pode ter todo esse valor hoje aceitando a Jesus como seu Salvador pessoal. A paz e a liberdade em Cristo valem qualquer coisa que você esteja disposto a renunciar. Terceiro ponto, alegre-se naquilo que Ele tem feito por você. Você foi salvo pela graça, por que você vai andar se lamentando, reclamando, se queixando de todas as coisas, medindo você mesmo com outras pessoas para descobrir que você não é tão bom quanto gostaria? Regozije-se naquilo que Deus tem feito por você. Desenvolva uma atitude de gratidão pelo que tem feito. E o quarto e último ponto, deixe que cada ato de sua vida demonstre lealdade e confiança em Jesus. Boas ações e obras fiéis nunca foram, nunca serão a base da salvação, mas são os frutos dela. Procure abençoar os outros, ajudar as pessoas, escolher que amanhã ao acordar você vai fazer o bem por uma pessoa, de forma estudada, de forma intencional. Escolha fazer o bem amanhã e faça isso mais vezes, você vai descobrir que a sua própria vida é beneficiada com isso. E se esqueça do número de gols que você precisa fazer. Não fique tentando daqui para frente acertar tudo, não. Deixe que Deus faça a contagem e a média. Em Cristo nós estamos acertando todos os chutes hoje, porque Ele nos representa na grande partida da vida, porque ocupou o nosso lugar. Quando o Evangelho nos transforma, os nossos bens, as nossas realizações e os nossos relacionamentos deixam de girar em torno de nós, porque nós entendemos que o nosso valor não pode derivar deles. É o sabor da verdadeira liberdade,
liberdade que só vem com o Evangelho. Nada mais no mundo inteiro pode chegar perto disso, que nós alcançamos ao ler a Bíblia e ao dizer: Senhor, hoje é com o Senhor. O jogo pode parecer perdido aos olhos dos homens, mas contigo eu sou mais que um vencedor. É por isso que nós somos libertados para servir, não para reforçar o meu status e me fazer sentir melhor, ou mais importante, ou mais bondoso, mas por gratidão, pelo benefício máximo que se produziu por nós na cruz do Calvário. Então eu também quero compartilhar com aqueles que estão ao meu redor. Nessa noite, eu quero desejar por todos nós que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja uma realidade na nossa vida. Que nós possamos entender que esse presente imerecido que nós recebemos, não o recebemos para retê-lo conosco, ou para nos dar algum status especial, mas para compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor. E que nós podemos fazer isso a partir de hoje, a partir de agora, para sentir que a verdadeira religião não tem a ver apenas com letras que nós decoramos, mandamentos que memorizamos desde criança, ou com comportamentos que nós decoramos, e sim com uma vida no Evangelho, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Que Ele abençoe a todos nós nessa noite, que possamos sair daqui decididos a permitir que a graça salvadora também transborde de nós para outras pessoas. Vocês querem orar comigo pedindo essa graça? Fiquemos em pé. Querido Deus, bondoso Pai, ao final de mais um dia, Senhor, a olhar o placar da nossa vida, se olharmos para os nossos feitos e conquistas, vamos perceber que foi igual ontem e que nós não avançamos muito. Mas lendo a Tua palavra, Senhor, nós somos convencidos de que é o Senhor quem nos representa diante do trono de Deus. E que nós somos justificados por Tua graça, pela fé em Cristo Jesus. Nós queremos estender a nossa mão e receber o presente da Tua graça. E uma vez tendo recebido o perdão que alivia a nossa culpa e nos dá paz e alegria para o viver, nós queremos ser capazes também, Senhor, de transbordar e abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas nos ajude a fazer aquilo que já conseguimos fazer pela fé, para que o Senhor realize muito mais através de nós em sequência. Dê uma boa noite a cada um dos Teus filhos, tanto os que estão aqui quanto aqueles que nos acompanham por outros meios. Ajude-nos, Senhor, a compreender que o Senhor está sempre conosco e que o Senhor deseja nos levar para o céu. Nós pedimos, não achando que merecemos o que pedimos, mas fazemos isso no nome e nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.